Muito bem. Nós tivemos uma reunião com o Fórum para a Competitividade, em que em cima da mesa está naturalmente a recuperação da economia portuguesa e a aplicação dos fundos europeus para esse objetivo. E há naturalmente uma leitura comum que nós fazemos, não fomos fazer naturalmente uma leitura muito miúda, mas naquilo que é a estratégia global, há notoriamente no programa de governo da aplicação dos fundos uma preocupação em aplicar o grosso dos fundos, 2/3 ou mais de 2/3, na administração pública e no setor público, e nós temos a ideia de que era muito mais produtivo e muito mais virado para o futuro se privilegiasse mais o setor privado. São as empresas, é a economia propriamente dita, que cria e que pode criar a riqueza que nos vai dar no futuro possibilidades de melhorar a nossa vida globalmente e melhorar o próprio setor público. O setor público tem muitas deficiências e, portanto, se nós quisermos até gastar o dinheiro todo no setor público, não faltará onde. O problema não é esse, é que não devemos olhar para o momento imediato, devemos olhar para o futuro. E olhando para o futuro, devemos privilegiar o investimento. E privilegiar o investimento significa, neste caso concreto, privilegiar o apoio às empresas para que elas se possam modernizar. Modernizando-se, podem pagar melhores salários, podem oferecer melhores empregos aos portugueses. Os portugueses, recebendo melhores salários, também estão em condições, através dos descontos que fazem, de potenciar melhor o setor público, que pode também prestar melhor serviço aos portugueses. Com isto não quero dizer que não se deve também apostar no setor público, mas numa percentagem diferente daquela que o Governo quer fazer. Isto é mais ou menos, penso que aqui terá sido dito também pelo Dr. Ferraz da Costa, a visão do Fórum para a Competitividade, e é naturalmente a nossa visão também, que está espelhada já nos diversos documentos que fomos apresentando, não tanto no primeiro documento que apresentamos no início da pandemia, porque esse era para atalhar a situações urgentes, mas fundamentalmente nos outros dois que apresentámos até ao verão passado. Ou a seguir ao verão passado também. O PSD, todos os investimentos que o Governo já elencou, nomeadamente na área da ferrovia, são necessários ou seriam Não. trocados por outros investimentos? Não, os investimentos são todos necessários e se nós formos olhar àquilo que é a aplicação do Governo, repare, aquilo que é fácil, inclusive, de encontrar e dizer ainda falta isto e aquilo, porque falta sempre muita coisa. Agora nós temos de tomar uma opção. Olhando para o bolo globalmente, nós temos de tomar uma opção. À frente de tudo o setor público ou à frente de tudo a economia. E aquilo que nós dizemos que deve haver um esforço de apoio às empresas, de apoio à internacionalização das empresas, de apoio aos setores mais dinâmicos, de apoio aos setores exportadores, como forma de fazer aquilo que eu penso que os portugueses querem em primeiro lugar e que coincide com aquilo que o país também necessita. Os portugueses o que é que querem? Melhores empregos, querem melhores salários, então se querem melhores empregos e melhores salários, quem tem potencial para o vir a fazer são as empresas, não é no imediato o setor público. Se as empresas o fizerem, podem arrastar também o setor público. É impossível ter um setor público rico num país pobre. Portanto, vamos tratar que o país fique rico para que o setor público tenha condições para ser também ele rico. Isto não quer dizer, repito, que se deve ignorar o setor público, de forma nenhuma, até porque há muitas reformas que se têm de fazer no setor público que são vitais para a própria competitividade da economia. Se nós não reformarmos a justiça entrava o próprio crescimento económico, entrava o desenvolvimento das empresas. Portanto, naturalmente que há que fazer investimentos e investimentos, de modo geral, no setor público. Simplesmente há aqui um desequilíbrio no programa de governo, que é um excessivo privilégio ao setor público por comparação àquilo que devia ser relativamente ao privado. Boa tarde. Então deixe-me falar à primeira, depois respondo à segunda, está bem? Senão, a dada altura, nenhuma nem outra, não é?
Relativamente ao aeroporto, ao novo aeroporto de Lisboa, estamos agora numa situação muito diferente daquela que estávamos há 24 horas atrás. Ou seja, nós sabemos que a única solução que o Governo tinha em cima da mesa está reprovada, está afastada. E o Governo reabriu o dossiê e, portanto, agora, em cima da mesa estão todas as possibilidades e vamos ver qual é aquela que é melhor. Assim sendo, se é neste enquadramento que o Governo pretende mudar a lei no sentido de que um único município não possa reprovar um projeto de dimensão nacional, nós estaremos de acordo com a mudança dessa lei. Aquilo que nós não estávamos de acordo era mudar a lei para beneficiar um projeto em concreto. A partir do momento, que é agora, que os projetos estão outra vez todos em aberto e vamos ver qual é o melhor, aí sim é o momento para repensar a lei. E eu reconheço que haver uma lei que diz que um município sozinho, seja em que ponto do país for, pode reprovar um projeto de âmbito nacional por razões eminentemente concelhias ou municipais, acho que isso efetivamente é um exagero. E, portanto, estamos disponíveis para repensar essa legislação. Não o estávamos antes, porque antes era mudar a lei à medida de um projeto em concreto. E isso não. Agora não. Agora é mudar uma lei do país que se vai aplicar não a um projeto, mas a todos os projetos no futuro, e que no que concerne ao novo aeroporto de Lisboa, nem sequer sabemos qual é, porque há de haver um estudo que nos há de ditar elementos fundamentais para a decisão política. A outra questão. Eu já tive a oportunidade de repetir por diversas vezes esta situação. Aquilo que eu entendo para o plano de desconfinamento, que naturalmente já devia existir e já podia existir, mas o fundamental não é exatamente isso, o fundamental é isto. Nós temos de enunciar os indicadores que para nós são vitais para podermos começar a desconfinar, não é? Quantas pessoas é que podem estar internadas em unidade de cuidados intensivos, que nós consideramos um valor razoável para começar a desconfinar, ou seja, que tem uma margem de manobra grande, que nem que se agrava um bocado a situação, temos margem para tratar mais pessoas. Portanto, os internamentos em unidades de cuidados intensivos, os novos casos, e os novos casos devem estar ligados ao número de testes que se fazem, porque se tem vindo a testar muito menos, temos menos casos. Claro que se testa menos, tem menos casos e, portanto, isto não dá a fotografia exata, deve haver uma interligação entre esses dois valores. Portanto, o que é que eu quero dizer? Definir exatamente os valores, os objetivos que pretendemos para começar a desconfinar. Ou seja, não desconfinamos nem no dia 10, nem no dia 11, nem no dia 20, desconfinamos quando chegarmos a esta situação. E isso é que eu acho que é absolutamente vital. E os políticos, para decidir isso, têm de ter o conforto dos técnicos e da ciência para esse efeito. Não sou eu que vou dizer qual exatamente o número que se deve atingir e o que nós queremos. Sendo assim, definidos esses números, deve haver o tal plano que o Governo diz que apresentará no dia 11, como digo, já devia ter apresentado, mas enfim, esperemos que o defina bem, para o país poder sair desta situação de sufoco para todos nós em que temos vivido. Entende que o desconfinamento deve iniciar-se ou não antes da Páscoa? Não. Entendo que o desconfinamento se deve iniciar quando atingirmos determinados indicadores que têm de ser estabelecidos. Aqui não é um problema do dia em que vamos desconfinar, é o problema das condições. Nós desconfinamos quando tivermos condições para isso. Quais são as condições? São essas que temos de definir quando atingirmos este indicador. Está a ver? Disso não tenho dúvida nenhuma. Infelizmente, a realidade e a experiência mostram-nos que tem de ser assim. E, portanto, devemos ter aprendido alguma coisa com o Natal, espero eu, e, portanto, na Páscoa temos de aprender ou fazer aquilo que aprendemos com o Natal. Portanto, não é exatamente a Páscoa que está em causa, é que indicadores o país tem
e se tem indicadores para poder desconfinar ou não, independentemente de ser Páscoa ou não ser Páscoa, independentemente de estarmos em março ou em abril, independentemente do que quer que seja, para não cairmos outra vez na situação em que estamos, ou em que estivemos. Porque se tivéssemos feito o confinamento um pouco antes daquilo que fizemos, se o governo tivesse sido mais célere, nunca tínhamos atingido a dimensão que atingimos e nesta altura já podíamos estar a desconfinar. Portanto, não vamos repetir o erro. É a minha opinião. No dia em que assinalamos um ano sobre o primeiro caso confirmado em Portugal, já é a altura de fazer um balanço da atuação do país, neste caso do governo, nesta semana? Pode-se fazer um balanço, mas o melhor é fazer o balanço no fim, não é? Quando a pandemia chegar praticamente ao seu fim. Aqui o balanço acho que é relativamente pacífico para todos nós. Todos nós percebemos que ao longo do tempo o governo cometeu diversos erros. Todos nós aceitamos que no início esses erros são aceitáveis porque não havia conhecimento, não havia know-how para fazer o que quer que fosse. Enfim, todos nós não sabíamos como agir da melhor maneira, portanto tudo isso é desculpável. A partir de uma dada altura, que eu estabeleço ali por volta de junho, já havia algum conhecimento acumulado e já houve alguma inércia do governo na preparação da segunda vaga ou na impreparação da segunda vaga, que por não ter sido devidamente preparada praticamente encostou à terceira, nem se percebe bem quando é que acaba uma e começa a outra, tudo encostou uma coisa à outra, e portanto alguma hesitação em muitas circunstâncias e portanto diversos erros normais no princípio, diria eu, numa fase posterior, menos aceitáveis. Mas, mais do que isto, é difícil dizer, não é? Aquilo que acho que é do senso comum. Só mais uma questão, se me permite, queria perguntar quando é que vamos ter a oportunidade de conhecer os candidatos autárquicos do PSD e em relação ao candidato que apresentou aqui há 5 dias, o engenheiro Carlos Moedas, para Lisboa, ainda não tivemos a oportunidade de ouvir o candidato, teremos certamente nos próximos dias, mas eu queria perguntar, e muito se tem dito sobre esta candidatura. Uma das coisas que se tem dito é que é um sinal das ambições políticas do engenheiro Carlos Moedas do PSD. Eu pergunto é como é que tem a possibilidade de um candidato que apresentou aqui há 5 dias vir a poder ser no futuro um adversário seu? Não tenho problema nenhum com isso. Aquilo que nós procuramos, nós é o PSD e eu em primeiro lugar, é para cada concelho o melhor candidato. E, portanto, neste momento temos um objetivo claro. São as eleições de 2021, que serão no fim deste ano. Mais cedo ou mais tarde, consoante sadia ou não sadia, mas vão ser no fim deste ano, de certeza. E aí nós queremos ganhar o maior número de câmaras possíveis. A começar pela de Lisboa, que é a maior e mais importante do país todo. E, portanto, a minha preocupação é, neste momento, encontrar quem é que, para o PSD, militante ou não militante, neste caso é militante, podia não ser, militante ou não militante, quem é que para o PSD está em melhores condições de ganhar a Câmara de Lisboa com um projeto no qual o PSD se revê. Essa pessoa, em minha opinião, é o engenheiro Carlos Moedas e, felizmente, para o partido e para Lisboa, aceitou o desafio. O futuro do engenheiro Carlos Moedas espero que seja brilhante e comece já com a vitória em Lisboa. Até porque, sendo mais novo que eu, tem um futuro muito maior à sua frente do que eu próprio. Não, estou-lhe a falar de Lisboa, neste caso concreto. Irão ser apresentados amanhã, penso eu, como eu tinha dito na semana passada, mais 100, ou 110, ou 120, não sei bem quantos, à volta de 100 candidatos. Não são conselhos dos maiores e de primeira linha, mas é apenas para mostrar que o processo está a andar, com o ritmo certo, da forma como entendemos. Apresentamos o engenheiro Carlos Moedas para a maior, agora vamos apresentar 100, ainda ficam a faltar 200 e tal, não é, como sabemos, e portanto tudo isto está a andar. Na devida altura apresentaremos também o Porto, que é uma capital de distrito, e outras capitais de distrito. Aliás, já há uma outra que é conhecida, Setúbal, que é o Dr. Fernando Negrão. Também penso que é a melhor solução que podíamos ter para Setúbal. Temos a melhor solução também para Setúbal, temos a melhor solução para Lisboa. Não será assim seguramente nos 308 concelhos do país. Não é possível arranjar em 308 concelhos tudo soluções tão boas quanto estas que temos nestes 2 concelhos, mas em todas vamos fazer naturalmente o melhor possível. Vamos ver. Completamente, faz sentido nenhum. A não ser que eu vou à Câmara de Lisboa, à Câmara do Porto, se o Dr. António Costa quiser ir à de Lisboa. Repetimos outra vez a cena, só se for assim, de resto não vejo mais lógica nenhuma. Muito obrigado.